A AlphaTauri sofrerá uma transformação no ano que vem. Vai mudar de nome, localização e até mesmo seu relacionamento com o time principal, a Red Bull. Pelo menos essa é a ideia. É uma situação um pouco complicada. Estão sendo feitos pedidos a ela e ela está resistindo a parte desse pedido, por boas razões. Já está certo que o nome vai mudar. Ainda não está decidido qual será, mas a gigante da moda Hugo Boss e a Adidas estão sendo cogitadas em uma negociação de naming rights. Também tem o centro de design sendo criado no campus da Red Bull, em Milton Keynes, Inglaterra. Isso se deve ao encerramento do aluguel do Centro de Aerodinâmica e Desenvolvimento de Futuros Carros da AlphaTauri, que é em Bicester. As instalações de Bicester foram criadas em função de um túnel de vento com escala de 50:1 que ela já não usa no desenvolvimento de Fórmula 1. Desde 2021, ela vem usando o túnel da Red Bull, em Bedford, cuja escala é de 60:1. Mesmo que mais gente se mude para a Inglaterra quando a nova sede estiver pronta, a equipe e o setor de produção continuarão em Faenza, a poucos quilômetros de Imola. Também há um plano do carro 2024 da AlphaTauri usar mais peças produzidas pela Red Bull, como ocorreu em 2019, depois que o diretor técnico James Key se mudou para a McLaren. Na Red Bull isso é chamado de sinergia, mas a AlphaTauri nunca atingiu o limite permitido pelas regras. A ideia é que a AlphaTauri vai melhorar usando mais peças do melhor carro da Fórmula 1. Isso é permitido pelo regulamento que define quais são as peças transferíveis. Entre elas estão o monocoque, componentes aerodinâmicos e a estrutura anti-impacto dianteira. O AlphaTauri atual usa o trem traseiro do Red Bull 2022, composto pelo câmbio, pela suspensão e pelo sistema hidráulico. Isso sem falar na unidade de potência da Honda, que leva o selo da Red Bull Powertrains. Tem muito mais coisas que a AlphaTauri podia usar, como a suspensão dianteira, mas ela rejeitou. E no ano que vem, ela não pretende adotar todas as peças da RB19 que o regulamento permite. Houve um tempo em que o segundo time podia usar todo o chassi da Red Bull, e foi o que ela fez de 2006 a 2009. O Toro Rosso STR3, com que Sebastian Vettel venceu o GP da Itália de 2008, era o chassi da Red Bull RB4 adaptado para usar motor Ferrari. Mas em 2010 os carros clientes foram proibidos e ela teve que seguir seu caminho. Ela continuou a usar câmbios da Red Bull e algumas poucas peças até 2019, quando a política de sinergia foi aperfeiçoada. Isso porque o diretor técnico Key evitou usar muitas peças da Red Bull para ter mais controle sobre o destino da equipe. Eggington confirmou que no próximo ano a equipe vai usar um pouco mais de peças da Red Bull do que em 2023. E esclareceu que as peças que a AlphaTauri usou variavam de ano para ano e que eles vão continuar seletivos para o carro do ano que vem. Eggington explica que as peças são escolhidas de um menu e não se pense que seja o caso de quanto mais melhor. Não é assim que funciona. Ele está feliz de maximizar o potencial do time, mas isso esbarra no teto de gastos. As quantias pagas pelas peças de outra equipe são contabilizadas com um valor diferente no cálculo de gastos do teto orçamentário. Pela regra de valor teórico, o que se contabiliza é o quanto cada equipe teria gasto se ela própria tivesse produzido as peças que comprou. Isso significa que o teto orçamentário impede que se vá muito longe na compra de peças de outros times. Esse sistema existe para impedir que as equipes cobrem abaixo do custo real das peças e também para deixar claro que a equipe cliente tem a vantagem de não usar suas instalações nem seu pessoal para produzir essas peças. A dúvida é se a AlphaTauri vai poder escolher o que comprar ou se a Red Bull vai impor a escolha das peças. Perguntado sobre isso, Eggington foi enfático. Segundo ele, a AlphaTauri está sendo encorajada a maximizar o que ela pode fazer. Ele reforça que a intenção não é maximizar o número de peças, e sim pesquisar todas as áreas para tentar melhorar a performance depois de 2 anos difíceis. Eggington acha que isso é bom, já que o time não está sendo forçado a fazer o que não acha que é a melhor opção.
Ou seja, a AlphaTauri pode escolher as peças que quiser do menu da Red Bull. Ela foi muito eficiente nas escolhas do passado. Em 2021, a equipe fez uma temporada marcante, em que disputou o posto de terceiro carro mais rápido com a Ferrari e a McLaren. Naquele ano, se usou grande parte dos carros de 2020 por causa da Covid-19. Ainda assim, a AlphaTauri se recusou a usar o câmbio e a suspensão traseira da Red Bull de 2020, mesmo que as fichas de upgrade lhe permitissem adotá-las a custo zero. A razão disso é que elas não se encaixavam no conceito aerodinâmico do carro. Foi a decisão correta. Já que a AlphaTauri foi orientada a maximizar o que for possível, a dúvida é se ela vai poder pressionar a Red Bull para atualizar as peças ou vai lhe passar as que estão no estoque. Isso a deixaria em igualdade com a Haas, que usa peças atualizadas da Ferrari. A AlphaTauri só teve isso em 2022, que foi o primeiro ano do novo regulamento. Perguntado, Eggington não chegou a dizer que isso já está acontecendo, mas afirmou que é um assunto em discussão. Tem sentido a Red Bull fazer isso. Afinal, se ela deixou claro seu desapontamento com a forma da AlphaTauri, por que não lhe dar a chance de ter mais sucesso? Quer dizer que a AlphaTauri, ou seja lá qual for seu novo nome, vai correr com um clone da Red Bull no ano que vem? É importante lembrar que compartilhar dados de aerodinâmica é proibido. A história da AlphaTauri mostra que desde que os carros clientes foram banidos, ela seguiu seu próprio caminho na aerodinâmica. As regras são muito restritas. Dados de aerodinâmica e de projetos não podem ser compartilhados, e mesmo com a Red Bull e a AlphaTauri usando o mesmo túnel de vento, elas se mantêm isoladas nesse aspecto. A FIA vigia isso muito de perto e faz inspeções regulares para ter certeza de que os times que têm parceria técnica estão cumprindo as regras. Se a AlphaTauri fosse um clone da Red Bull ou usasse grande parte do conhecimento aplicado no RB19, ela certamente teria muito mais que os 5 pontos atuais. Ao contrário, ela enfrenta dificuldades com essas novas regras. No ano passado, era o porpoising. Nesse ano, instabilidades na fase final da entrada de curvas de média e baixa velocidade. Mas quanto mais peças a Red Bull pegar da Red Bull, mais competitiva ela deve ficar. E tem mais. Com todo o grid se aproximando do conceito que a Red Bull introduziu, o carro do próximo ano deve ser mais similar, mas não vai ser um Red Bull com outra pintura. O lado bom é que a AlphaTauri tem feito progresso recentemente. Ela ainda é a última no campeonato de construtores, mas tem mostrado que pode chegar até na 7ª colocação. Isso valeria muito a pena, já que cada posição ganha nessa tabela vale mais de 10 milhões de dólares. E apesar de parecer difícil com só 6 corridas pela frente, o piloto da Williams, Alex Albon, disse que a nova atualização é um pouco preocupante. A AlphaTauri introduziu muitas atualizações nesse ano. O pacote mais recente de Singapura foi a 3ª e última atualização prevista. Ele funcionou bem, com a AlphaTauri chegando ao Q3 em Singapura com Liam Lawson e em Suzuka com Yuki Tsunoda. Lawson foi o 9º em Singapura e 11º no Japão, seguido por Tsunoda, os dois prejudicados pela degradação dos pneus. O pacote de Singapura tinha mudanças no assoalho, carenagem e dutos de refrigeração dos freios traseiros. No Japão, chegou uma nova asa traseira. A equipe estava feliz porque o pacote funcionou como se esperava. Eggington disse que ele melhorou o equilíbrio nas curvas e aumentou a carga aerodinâmica. Com mais pressão aerodinâmica e uma leve melhora de estabilidade, Tsunoda aprovou o pacote. O ganho de estabilidade se deve provavelmente ao fato desse AT04 melhorado ser menos sensível às mudanças de direção e ter mais controle do centro de pressão. Isso é crucial para que um carro se comporte bem em todas as faixas de velocidade das curvas. Esse é um ponto em que a equipe teve dificuldades desde o começo do ano. Isso significa que agora a AlphaTauri pode se tornar o 4º melhor carro da Fórmula 1, competindo com a Aston Martin e a Alpine, e ainda ser o melhor do grupo de 4 carros que disputa o 7º lugar no campeonato. Pode não parecer muito, mas mostra que a compreensão da aerodinâmica da AlphaTauri está evoluindo. Essa maior aproximação constante com a Red Bull e a possibilidade de usar mais peças da irmã maior no próximo ano são encorajadoras para uma equipe que está sendo cobrada a justificar seu lugar na Fórmula 1 pelo seu proprietário.